Senhor, eu conheço esse menino. Ele viveu comigo no orfanato até os 12 anos. A frase saiu da boca de Mariana, quase como um sussurro, mas o som dela pareceu ecoar por toda a mansão. O corredor, tão acostumado ao silêncio, vibrou como se tivesse ouvido algo proibido. O pano de limpeza escorregou de suas mãos, e a água no balde ondulou, refletindo o brilho dourado do retrato pendurado na parede principal. Eduardo Albuquerque virou-se devagar, como se temesse confirmar o que já pressentia. O quadro, uma pintura antiga, emoldurada em madeira escura, mostrava o rosto de um garoto. Mas não era qualquer rosto. Era o mesmo olhar, a mesma expressão que habitava suas lembranças mais distantes. O mesmo olhar do irmão que ele perdera no Parque da Redenção, quando ainda era apenas um menino. 30 anos haviam se passado, mas o tempo não apagara aquele rosto. Por um instante, Eduardo esqueceu que respirava. Ficou imóvel diante da tela, os olhos marejando sob o peso de algo que o corpo reconhecia antes da mente. Rafael. O nome veio como uma prece, um sopro, uma ferida antiga se abrindo. Mariana. Hesitante, continuou. Eu juro, senhor, é ele. Ou pelo menos, alguém idêntico. Ele chamava-se Gabriel no orfanato, mas às vezes acordava gritando outro nome. Dizia que sonhava com um irmão e com o som de um piano. O coração de Eduardo acelerou. O piano. Lá estava ele no canto da sala, coberto por um lençol branco, empoeirado pelo tempo. O mesmo instrumento que sua mãe tocava todas as tardes antes da tragédia. O mesmo que Rafael amava bater as mãos, rindo sem ritmo. Eduardo se aproximou e puxou o tecido. A poeira ergueu-se como um véu, revelando o corpo do piano reluzindo sob a luz suave do entardecer. Ele passou a mão pelas teclas, pressionou uma nota, e o som, mesmo rouco e antigo, ecoou como um chamado. 30 anos de silêncio desabaram em um único acorde. O milionário virou-se para Mariana. Sua voz saiu baixa, quase implorando. Onde você o conheceu? Num orfanato em Santa Maria. Entrou lá com 7 anos, nunca falava da família, mas desenhava muito. Respondeu ela. Ele fazia retratos, né, senhor? E um deles era o mesmo rosto desse quadro. Eduardo sentiu um arrepio atravessar o corpo. O quadro que ele havia comprado num leilão há poucos meses, sem saber a origem, agora parecia um espelho do passado. E se aquele menino, aquele Gabriel, fosse realmente Rafael? E se o destino tivesse colocado o retrato em suas mãos como um convite a retomar a busca? O ar da mansão ficou denso, a chuva começou a bater nas janelas, e o som das gotas se misturou ao das lembranças. Eduardo recuou um passo apoiando-se na parede. Tudo o que ele havia construído, os negócios, as propriedades, a fortuna, parecia desabar diante de uma simples possibilidade. O irmão perdido poderia estar vivo. Mariana observava sem ousar quebrar o silêncio. Seus olhos marejados refletiam algo além da curiosidade. Uma culpa antiga, como se soubesse que acabara de mudar o rumo daquela casa. Ele viveu comigo até os 12 anos, repetiu ela, num tom mais baixo. Um dia fugiu, depois de uma confusão. Disseram que nunca mais foi visto. Mas se eu olhar bem para esse quadro, é como se ele estivesse me olhando de volta. Eduardo levou a mão à boca, tentando conter a emoção. O relógio da sala marcava 6:30, mas o tempo parecia suspenso. Cada detalhe do quadro, as cores, o brilho nos olhos do menino, gritava uma verdade que ele ainda não estava pronto para aceitar. Ele sabia que a vida estava prestes a mudar, que aquela revelação abriria feridas, mas também caminhos, e pela primeira vez em décadas, sentiu esperança. Aquele não era apenas um retrato, era um chamado. E é aqui que tudo começa, porque o que Mariana acabou de revelar vai levá-lo a lugares que ele tentou esquecer, a ruínas, arquivos e lembranças enterradas. Há um orfanato onde as paredes ainda guardam vozes de meninos esquecidos. Há uma cidade onde talvez o passado ainda respire. Fique até o fim, porque o que começa com um quadro silencioso vai se transformar em uma busca que atravessa anos, mentiras e reencontros. O que Eduardo vai descobrir não é apenas sobre um irmão desaparecido, mas sobre até onde o amor é capaz de ir para resgatar o que o tempo tentou apagar.
E quando o som do piano ecoar novamente, você vai perceber. Há histórias que não terminam. Apenas esperam o momento certo para recomeçar. Eduardo Albuquerque nasceu em meio ao conforto de uma família tradicional de Porto Alegre, herdeiro de um sobrenome que sempre ecoou em colunas sociais e placas de instituições de caridade. Mas nenhuma fortuna ou sobrenome foi capaz de apagar o som que marcou sua infância. O grito de sua mãe no dia em que o irmão desapareceu. Tinha 10 anos quando tudo aconteceu. Era uma tarde morna de domingo no Parque da Redenção. O céu, limpo, refletia nos lagos enquanto o pai lia o jornal em silêncio. E a mãe dedilhava no piano de brinquedo que levavam para entreter Rafael, então com 5 anos. Eduardo lembrava da cena com uma nitidez dolorosa. O balão azul escapando das mãos pequenas do irmão, o riso que se transformou em um chamado, e depois, o silêncio. As horas seguintes foram um borrão de vozes, sirenes, choros e buscas inúteis. A polícia vasculhou o parque, os jornais divulgaram a notícia, e por semanas o nome Rafael Albuquerque estampou capas e cartazes. Nenhum sinal. Nenhuma pista. Aquele foi o marco que dividiu a vida de Eduardo em 2 metades. Na primeira, a infância, ele tinha um companheiro. Na segunda, apenas uma promessa: encontrá-lo. Cresceu com esse juramento escondido no peito, o mesmo que o motivou a se tornar o homem que era, determinado, metódico e, segundo alguns, frio. A cada conquista empresarial, a cada novo contrato, havia o eco mudo de uma meta que não se cumpria. O sucesso lhe rendia manchetes, mas a ausência do irmão lhe roubava o sono. O nome Rafael nunca era pronunciado, mas pairava em cada canto da mansão, em cada nota tocada no velho piano da mãe, que permanecia coberto no salão principal. Os pais de Eduardo não resistiram muito à dor. O pai mergulhou no trabalho até sucumbir a um infarto precoce. A mãe, artista e professora de música, guardou-se no silêncio e foi aos poucos perdendo o brilho. Morreu alguns anos depois, deixando apenas o piano e uma caixa com fotos da infância, onde Rafael sorria com os olhos curiosos, sempre ao lado do irmão mais velho. Eduardo herdou tudo: a fortuna, os negócios e o peso de um passado inacabado. 3 décadas depois, o menino juramentado transformou-se num homem cercado por luxo, mas solitário dentro da própria casa. A mansão em Moinhos de Vento era grande demais para abrigar apenas lembranças. Ali cada passo ecoava como um lembrete. As paredes frias, as cortinas pesadas, o cheiro constante de madeira encerada, tudo parecia impecável, mas sem vida. Entre os poucos funcionários que se moviam com discrição pelos corredores, estava Mariana. Contratada há pouco mais de 1 ano, viera por indicação de uma empresa de serviços domésticos. Era uma mulher de voz mansa, olhar discreto e gestos comedidos. Sempre chegava cedo, deixava o avental impecavelmente dobrado e falava pouco. Eduardo mal sabia de sua história, apenas que era de Santa Maria, viúva e com um filho criado. Parecia uma figura comum, mas havia algo em sua serenidade que contrastava com a rigidez da casa. Enquanto limpava o salão principal todas as manhãs, Mariana observava o retrato central, uma pintura que havia sido adquirida por Eduardo num leilão em Gramado. O quadro mostrava o rosto de um menino de semblante doce, olhos atentos e uma expressão que oscilava entre melancolia e curiosidade. Para ela, aquele rosto não era apenas uma imagem, era uma lembrança. Mas, até aquele dia, guardou silêncio. Eduardo raramente aparecia durante a rotina doméstica. Passava as manhãs trancado no escritório, mergulhado em relatórios e reuniões virtuais, e as tardes em silêncio, muitas vezes sentado diante do piano, sem tocar. Havia dias em que apenas observava as teclas, como se esperasse que algum som nascesse por conta própria. O retrato do menino ficava logo atrás do instrumento, como um reflexo invertido do passado. Mariana percebia os gestos sutis dele, o modo como o patrão tocava a moldura, como desviava o olhar quando os visitantes faziam comentários sobre o quadro. Ela mesma não conseguia deixar de olhar. Às vezes,
Sentia o impulso de perguntar, de confirmar se aquele rosto tinha alguma história por trás. Mas reprimia o desejo. Numa manhã comum, ao polir o chão, notou que Eduardo parou diante do quadro mais tempo do que o habitual. Os olhos dele estavam fixos, duros, como se o retrato lhe falasse. E então, sem planejar, Mariana quebrou o silêncio da casa e do destino. A partir desse instante, os caminhos dos dois se entrelaçaram. Eduardo, o homem que dedicara a vida a encontrar respostas. E Mariana, a mulher que carregava memórias de um orfanato esquecido, tornaram-se peças de uma mesma história. A mansão, antes um refúgio de silêncio, passaria a ser palco de revelações. E sob o brilho frio do piano coberto de poeira, começava a nascer o primeiro sopro de uma verdade que esperara 30 anos para ser dita. O passado, que até então dormia nas paredes daquela casa, acabara de acordar. A revelação de Mariana pairou sobre a casa como um nevoeiro impossível de dispersar. Eduardo passou o resto do dia sem pronunciar uma palavra. O jantar ficou intocado, o piano permaneceu mudo e o quadro, agora coberto com um lenço branco, parecia observar tudo em silêncio, como uma testemunha incômoda. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol se instalasse por completo, Eduardo pediu que Mariana fosse ao escritório. O tom dele não era de autoridade, mas de urgência. O abismo entre patrão e funcionária havia desaparecido. "Quero que me conte tudo o que lembra", disse ele, a voz controlada, mas com uma tensão que denunciava a expectativa. Mariana respirou fundo, ajeitou o avental e começou. Ele chegou ao orfanato com 7 anos, sozinho. Disseram que foi deixado por uma mulher estranha, com um envelope de documentos. Os papéis diziam que o nome dele era Gabriel Duarte, nascido em 2003, mas até as freiras achavam que tinha algo errado. Ele falava pouco, e quando dormia gritava nomes. Um deles era Rafael. Eduardo sentiu o sangue gelar. Mariana prosseguiu. Era um menino doce, mas muito reservado. Desenhava o tempo todo, senhor. Tinha um talento impressionante. Desenhava rostos, paisagens e, às vezes, um piano enorme com alguém ao lado. Eduardo levantou-se e andou pelo escritório, o olhar perdido na janela. "E o que aconteceu com ele?" perguntou. "Sumiu. Tinha 12 anos quando fugiu. Houve uma briga. Ele bateu em um dos cuidadores que o maltratava. Ninguém mais o viu. O silêncio que se seguiu foi pesado." Eduardo passou a mão no rosto, sentindo o peso dos anos cair sobre ele. Em 30 anos de buscas, já havia seguido inúmeras pistas falsas, mas aquela era diferente. Não partira de uma denúncia, nem de um boato, mas de alguém que viveu ao lado do menino. "Esse orfanato ainda existe?" perguntou, quebrando o silêncio. "Existe, mas está abandonado. Fica em Santa Maria", foi o suficiente. Em menos de um dia, Eduardo preparou tudo. Um motorista, um carro discreto e Mariana no banco do passageiro. A estrada parecia se estender sem fim, entre campos de soja e lembranças que teimavam em retornar. Durante o trajeto, Mariana contou mais. Sobre o prédio antigo, as paredes descascadas, o frio que entrava pelas janelas, os meninos que dormiam em beliches enferrujados. Contou que Gabriel era o único que tinha cadernos de desenho, que trocava favores com as freiras para conseguir papel e lápis. Que certa vez rabiscara um retrato e dissera: "Esse é meu irmão. Ele toca piano." Eduardo ouviu tudo em silêncio. O nome Rafael parecia ecoar entre o som dos pneus e o vento que cortava o carro. Chegaram a Santa Maria no final da tarde. O orfanato se erguia como uma cicatriz na paisagem. Portões de ferro enferrujados, vidros quebrados, um letreiro desbotado onde ainda se lia Lar São Clemente. O lugar exalava o cheiro de um tempo que não voltaria. Lá dentro, uma freira idosa os recebeu. Chamava-se Irmã Ângela. Seus olhos marejados denunciavam que se lembrava de Mariana. E também de Gabriel. Aquele menino. "Sim, lembro dele", disse com voz fraca. Quieto, mas inteligente. Tinha algo diferente. Desenhava sem parar. E sempre dizia que um dia alguém viria buscá-lo. Eduardo e Mariana trocaram um olhar.
A freira os levou até uma sala empoeirada onde antigas pastas se acumulavam. O cheiro de mofo dominava o ar. Ela abriu uma gaveta e retirou uma pasta de capa verde. Aqui está o que restou do registro. Eduardo folheou o conteúdo com mãos trêmulas. Havia um atestado de entrada, uma ficha médica e um papel com o nome Gabriel Duarte. As datas, porém, eram inconsistentes. A certidão de nascimento tinha carimbos falsos. E o número de registro correspondia a outro estado. Mas o que fez o coração dele parar por um segundo foi um pequeno envelope preso à pasta. Dentro, um pedaço de papel dobrado várias vezes. Eduardo o abriu com cuidado. Era um esboço. Um desenho simples, mas carregado de intenção. 2 figuras. Um menino maior tocando piano, outro menor ao lado, sorrindo. Abaixo, escrito com letras incertas: Sou Rafael Albuquerque. Mariana levou a mão à boca, emocionada. A freira olhou para Eduardo, como quem compreendia que aquele papel valia mais do que qualquer documento. Ele deixou isso antes de fugir, disse. Nunca soubemos o que significava. Eduardo se sentou, sem força para reagir. O desenho parecia vivo. As linhas trêmulas traziam de volta o mesmo traço que ele reconhecera no quadro da mansão. O mesmo olhar, o mesmo menino. De repente, tudo fazia sentido. O nome falso, o desaparecimento, o talento para desenhar. Rafael havia sido levado, mas deixara rastros. E agora, pela primeira vez, esses rastros se conectavam. Eduardo se levantou. O sol começava a se pôr sobre as ruínas do orfanato, tingindo as janelas quebradas de laranja. Ele olhou para Mariana e disse com a voz firme: Eu vou encontrá-lo, nem que seja a última coisa que eu faça. Enquanto saíam, o vento frio atravessou o corredor e fez o papel do desenho balançar sobre a mesa, como se o próprio Rafael ainda estivesse ali, esperando que o irmão o seguisse. A descoberta no orfanato reacendeu uma chama que Eduardo acreditava extinta. A cada nova pista, a certeza ganhava corpo. Rafael, ou Gabriel, como fora registrado, tinha sobrevivido, e o destino o havia deixado à beira da lembrança, aguardando ser encontrado. Mas o caminho à verdade, como Eduardo logo perceberia, era sinuoso e escuro. De volta a Porto Alegre, ele passou noites inteiras no escritório, cercado por pastas, cópias de registros e relatórios antigos. O desenho encontrado em Santa Maria repousava sobre a mesa, dentro de uma moldura improvisada. Eduardo o observava como quem decifra um código secreto. As linhas trêmulas do piano e das 2 figuras pareciam dizer algo mais. Um pedido de socorro disfarçado de arte. Determinou-se a seguir a trilha deixada por aquele garoto. Contratou um investigador particular, Daniel Moretti, um ex-policial meticuloso, acostumado a casos sem respostas. O homem ouviu a história com atenção e, ao final, disse apenas: Onde há documentos falsos, há alguém que lucrou com isso. Vamos descobrir quem. Os dias seguintes foram uma sucessão de telefonemas, viagens curtas e reviravoltas. Moretti localizou registros médicos que apontavam para um jovem chamado Gabriel Duarte, internado em uma clínica de reabilitação em 2015, após um acidente de trânsito nas redondezas de Caxias do Sul. A ficha indicava colisão com perda parcial de memória, mas sem familiares identificados. Eduardo leu e releu o relatório. O coração pulsava forte a cada linha. O acidente ocorrera justamente no período em que Mariana dissera que o garoto desaparecera do orfanato. As datas coincidiam. Pode ser ele, disse Eduardo sem disfarçar o nervosismo. Ele perdeu a memória, foi registrado com outro nome e nunca soube de onde veio. Mariana, sempre ao lado, escutava em silêncio. Havia algo nela que misturava esperança e culpa, como se tivesse a responsabilidade de unir as peças de um quebra-cabeça que só agora revelava a imagem completa. A dupla viajou até Caxias. No hospital antigo, hoje parcialmente desativado, foram recebidos por uma enfermeira idosa que lembrava do caso. Ah, sim. O rapaz dos desenhos, disse ela sorrindo com ternura. Passava o tempo inteiro rabiscando pianos, árvores e rostos. Nunca lembrava o próprio nome, mas dizia que tinha um irmão. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Pediu para ver qualquer registro que ainda restasse.
A enfermeira trouxe uma pequena pasta com anotações amareladas. Entre os papéis, um rascunho em grafite. Um teclado de piano aberto de cujas cordas emergiam pequenas mãos infantis. No canto inferior, uma assinatura tremida. R.A. Era o suficiente. No retorno à capital, Eduardo e Mariana pararam em Santa Maria novamente. Quiseram rever o orfanato, agora em ruínas, como se aquele lugar ainda tivesse algo a dizer. A fachada desbotada, o portão retorcido e o pátio coberto de folhas davam a impressão de um cemitério de lembranças. Ao entrarem, o som dos passos ecoava nas paredes descascadas. O vento frio passava pelas frestas das janelas e fazia as portas rangerem, como se o próprio prédio respirasse. Mariana seguia à frente, guiada pela memória. Subiram uma escada estreita e chegaram ao antigo dormitório dos meninos. Lá, em uma das paredes, ainda havia restos de desenhos infantis, rabiscos de lápis e carvão, sobrepostos por camadas de tinta e mofo. Mas algo chamou a atenção de Eduardo. Perto da janela quebrada, havia uma frase escrita com traços firmes, quase gravada à força na parede. Regressei. Ninguém me aguardava. O impacto foi imediato. Eduardo passou a mão sobre as letras, sentindo a textura da tinta gasta. Era como se Rafael tivesse voltado ali, anos depois, e deixado um testemunho do abandono. Mariana começou a chorar silenciosamente. Ele voltou, senhor. Ele voltou. E não encontrou ninguém. A descoberta deixou Eduardo em silêncio por longos minutos. O tempo parecia suspenso. O vento batia forte, espalhando folhas secas pelo chão. Aquele lugar, que antes representava apenas um ponto no mapa, agora era um portal entre o passado e o presente. De repente, o som de um carro se aproximando quebrou o momento. Era o investigador Moretti trazendo novas informações. Encontrara indícios de uma antiga rede de falsificação de registros infantis que atuara no Rio Grande do Sul entre 1990 e 2000. Uma quadrilha que alterava documentos de crianças, sequestradas ou abandonadas, revendendo-as a orfanatos e famílias fora do país. Entre os arquivos apreendidos, havia uma ficha com o nome Rafael A., substituído posteriormente por Gabriel Duarte. A linha que separava boato e verdade desapareceu. Eduardo sentiu o corpo inteiro estremecer. O irmão não apenas fora levado, ele fora parte de um comércio humano disfarçado de caridade. O orfanato de Santa Maria era uma peça central daquele esquema. E Rafael, ou Gabriel, fora um dos sobreviventes. Eduardo olhou para Mariana com os olhos marejados. Ele tentou voltar. Ele tentou voltar para casa. Ela assentiu, enxugando o rosto. Mas talvez ainda esteja por perto. Ele era artista, lembra? Se sobreviveu, ele deve ter continuado a desenhar. As palavras dela acenderam uma ideia. Eduardo decidiu buscar nos registros de artistas de rua, feiras e exposições da Serra Gaúcha. Pessoas que pintavam sem nome, mas com alma. Era ali, entre traços e cores, que talvez encontrasse o irmão que o mundo insistira em apagar. Enquanto saíam do orfanato, o céu se fechava em nuvens pesadas. O vento soprava com força, carregando poeira e memórias. Eduardo virou-se uma última vez para a inscrição na parede. Regressei. Ninguém me aguardava. E prometeu em silêncio. Desta vez eu estarei lá. Os primeiros dias após o reencontro foram de um silêncio quase sagrado. A mansão de Porto Alegre, acostumada a ecos e vazios, agora respirava um novo ar. O som de passos diferentes. O murmúrio de duas vozes tentando se reconhecer depois de 30 anos de desencontros. Eduardo acordava antes do amanhecer, tomava café à mesa e observava Rafael percorrer o salão com o olhar curioso de quem visita o próprio passado, sem saber se pertence a ele. Rafael, ainda com as marcas do tempo e da vida de rua, explorava a casa como quem tateia uma lembrança. Tocava as paredes, examinava os retratos, parava diante do piano coberto que um dia fora a alma da família. Quando Eduardo tirou o lençol e mostrou o instrumento reluzente, ele se aproximou lentamente, passando os dedos sobre as teclas. É o mesmo som, disse, com um sorriso frágil. Eu sonhava com isso, mas achava que era invenção. Eduardo sentou-se ao lado dele, hesitante.
As primeiras notas nasceram tímidas, quase um sussurro. Depois, os dois começaram a tocar juntos, como se a música falasse a língua que o tempo tentara apagar. A melodia preencheu a mansão, misturando saudade e alívio. Mas a harmonia durou pouco. Com o passar dos dias, Rafael começou a se encolher. O brilho no olhar deu lugar a um incômodo discreto. O luxo ao redor, os lustres, os tapetes, o silêncio, parecia sufocá-lo. A rotina cronometrada, os empregados atentos, o ritmo rígido da casa contrastavam com a liberdade da feira, com o cheiro de tinta, com o improviso de sua vida de pintor ambulante. Numa tarde, Eduardo o encontrou sentado no jardim, observando os peixes do lago. "Não está se sentindo bem?" perguntou preocupado. Rafael demorou a responder. "Eu estou grato, irmão, muito. Mas aqui dentro o tempo não anda. É tudo bonito, mas é como se o ar fosse outro. Não é o meu." Eduardo ficou em silêncio. A frase ecoou fundo, rompendo o orgulho e a euforia de tê-lo de volta. Ele queria reparar o passado, mas começava a perceber que reencontrar não era o mesmo que recuperar. Naquela noite, Rafael entrou discretamente na sala de música. As janelas estavam abertas. O vento balançava as cortinas e a lua refletia nas teclas do piano. Ele se sentou, tocou algumas notas e começou a cantarolar um tema antigo, o mesmo que Eduardo ouvia a mãe tocar quando eram crianças. Mariana, que passava pelo corredor, parou sem ser notada e ficou ali escutando. A melodia era simples, mas carregada de verdade. Na manhã seguinte, Rafael o chamou para conversar. "Eduardo, eu sei o quanto você procurou por mim. Eu sei que essa casa é o que restou da nossa história, mas eu não sei viver aqui." Ele respirou fundo. "Lá fora, na feira, quando eu pinto, eu sinto que existo. Aqui eu sinto que desapareço." Eduardo o encarou em silêncio. A dor era evidente, mas havia sinceridade na voz do irmão. "Então, o que você quer fazer?" perguntou. "Quero continuar onde estava, mas agora sabendo que tenho para onde voltar." Essas palavras feriram e curaram ao mesmo tempo. Eduardo percebeu que sua missão não era aprisionar o irmão num passado dourado, e sim ajudá-lo a viver o presente com liberdade. Depois de alguns dias, sugeriu algo inesperado. "E se a gente levasse o piano para fora?" disse com um leve sorriso. "Não esse", apontou para o da sala, "mas um outro, menor, num ateliê, em Gramado. Você pinta, eu ajudo e as crianças podem aprender." Rafael o olhou surpreso, emocionado. "Um ateliê ao ar livre?" "Sim, um espaço aberto. Para arte, para gente, para recomeços." A ideia tomou forma rapidamente. Eduardo cuidou da parte prática. Alugou um galpão antigo na praça central de Gramado, reformou o local e instalou um pequeno piano restaurado. Rafael, por sua vez, começou a pintar as paredes, transformando o lugar num mar de cores e traços livres. Mariana se tornou o elo entre mundos. Era ela quem trazia grupos de crianças de orfanatos próximos, apresentando-as ao novo espaço. Rafael as ensinava a misturar cores, a transformar sentimentos em tinta. Eduardo, sempre presente, observava com um misto de orgulho e humildade. As tardes ali eram cheias de risos, tintas espalhadas, dedos sujos e música. O piano, antes símbolo de ausência, tornara-se ponto de encontro. Uma cena marcante se repetia. Rafael pintando, as crianças rindo, e Eduardo ao fundo, abrindo latas de tinta e sorrindo como quem finalmente entendia algo que a vida toda procurou. Certa vez, Mariana perguntou a Rafael se ele sentia falta da mansão. Ele sorriu, olhando para o céu. "Não, a mansão é dele. A rua é minha. Mas agora finalmente temos o mesmo endereço, o de quem continua juntos mesmo em caminhos diferentes." O choque íntimo de Eduardo foi silencioso, mas transformador. Ele compreendeu que achar não era reter, que o amor verdadeiro é o que liberta, não o que enclausura. Naquele fim de tarde, ao ver o irmão cercado de crianças e pincéis, Eduardo entendeu o que o destino tentava ensinar desde o início. Reencontrar não é trazer de volta o que se perdeu, mas redescobrir o que ainda vive dentro de si. O piano tocava, as risadas ecoavam, e o som da vida, enfim,
voltava a preencher o espaço entre os dois. O sol nascia preguiçoso sobre a praça de gramado, tingindo de dourado as barracas da feira, as lonas coloridas e o novo ateliê aberto que agora era o coração daquele lugar. Um letreiro simples pintado à mão pendia sobre a entrada. Ateliê Melodia Livre. Lá dentro, o som de risadas misturava-se ao cheiro de tinta fresca e as notas leves do velho piano que Eduardo havia mandado restaurar. Rafael estava sentado em um banquinho, cercado por crianças com pincéis nas mãos. Uma delas, um garotinho de olhos atentos e camiseta manchada de azul, o cutucou. Tio Rafa, posso pintar o piano também? Rafael riu. Pode, mas só se prometer que vai tocar uma nota depois. O menino assentiu com entusiasmo, mergulhou o pincel no vermelho e desenhou uma pequena palma infantil na lateral do piano. Eduardo, que observava a cena a poucos passos dali, não conteve o sorriso. Cada traço, cada cor, cada riso infantil era um lembrete de que a vida não precisava ser perfeita para ser completa. Mariana chegou logo depois, carregando um grupo de novos visitantes. Eram meninos e meninas de orfanatos da região que ela agora trazia toda semana. O olhar deles, curioso e tímido, se iluminava ao ver as cores espalhadas, as telas enormes, o piano aberto como se fosse uma passagem mágica. No centro da praça, Rafael coordenava a pintura de um grande mural coletivo. O tema era simples, som das mãos. No painel, dezenas de palmas infantis emergiam das cordas de um piano gigante, como se a música fosse o próprio abraço da cidade. Cada criança deixava ali sua marca, e no fim da tarde o mural parecia pulsar. Eduardo, com o rosto respingado de tinta, ajudava como podia, segurando latas, misturando cores, distribuindo pincéis. Ele, o homem dos números e das planilhas, agora se via colorindo o chão com crianças. Era o tipo de bagunça que jamais imaginou gostar. Quando o mural ficou pronto, Rafael se afastou alguns passos e contemplou o resultado. O sol batia no painel, fazendo as cores brilharem como fogo vivo. As crianças se reuniram à frente e o som do piano começou a preencher o ar. Pronto, disse Rafael, olhando para o irmão. Agora temos um som que não depende de teclas. Eduardo sorriu. E que ninguém vai esquecer. A câmera, imaginária para o espectador, se aproxima lentamente do mural. Rafael limpa as mãos, encara o horizonte e diz em voz baixa, com o mesmo tom de quem fala com a alma. Nos extraviamos. Mas a melodia seguiu ecoando em outra esquina. As crianças riem, correm, tocam o piano pintado. O riso delas enche o ar. A trilha sobe, suave e alegre, com o som de piano e passos de tinta. Eduardo se vira para a câmera, sujo de cor e leve como nunca. E você aí, que ficou com a gente até agora? Ele diz com um sorriso divertido. Já pensou quantas melodias andam perdidas por aí só esperando serem achadas? Rafael se junta a ele e completa. Se essa história te tocou, fica por aqui. A gente ainda tem muita cor para espalhar e muita música para tocar juntos. Eduardo aponta com o pincel. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vem pintar essa próxima história com a gente. A tela se enche de cor. O som do piano sobe em crescendo, e o vídeo encerra com o riso das crianças ecoando pela praça. Leve, vivo e cheio de promessa de novos começos.